a função poética, na verdade, a linguagem, né, tem várias funções. A gente tem várias funções na linguagem que vão ser estudadas mais para frente, mas na literatura a gente tem essa função poética que é justamente a função da linguagem que se preocupa com a mensagem que o emissor vai passar para o receptor, né? Essa mensagem se preocupa literalmente com a mensagem que está sendo emitida. E o que essa mensagem ela traz para a gente? Qual é a característica dessa função poética? É justamente, gente, o sentido figurado, né? Então, são mensagens que apresentam sentido figurado, que utilizam de muitas figuras de linguagem, tudo bem? Apresentam muitas vezes sentimentos, tudo bem? Não necessariamente amor, mas qualquer tipo de sentimento, né? Então, essa função poética, ela não é encontrada só na literatura, né? Por exemplo, na música, talvez até em outras manifestações artísticas, como, por exemplo, talvez em filmes, enfim. Então, a função poética, ela é presente na literatura. É claro que não tem como a gente pensar assim, esse texto aqui tem função poética ou não? Se tiver, é literatura, se não tiver, não é literatura. Não dá para encaixar assim. Mas uma maneira de você, talvez, construir esse pensamento, essa ideia do que é literatura, é pensando nessa função poética aqui, que é a função da linguagem, né? Os textos literários, normalmente, eles são carregados de sentido figurado, de duplo sentido, de usos de figuras de linguagem, por exemplo, de metáforas, né? Às vezes, apresenta muito, por exemplo, eufemismo, às vezes quer passar uma mensagem que é um pouco dura e acaba usando palavras que são mais não neutras, mas palavras mais amenas para poder dar essa mensagem, né, que é uma mensagem difícil. Então, isso tudo a gente encontra nos textos literários, né? Então, gente, o que a gente pode pensar, né, que de fato é a literatura? Bom, a gente viu que a literatura ela é uma manifestação artística justamente porque ela tem a mesma finalidade, ela é uma forma de se expressar, de demonstrar o ponto de vista do autor ou do artista que está ali vivendo em meio a um contexto e está demonstrando aquele contexto, né? Está demonstrando a opinião sobre aquele contexto para o leitor, no caso, para o receptor da mensagem, enfim. E é um reflexo, exatamente por isso, é um reflexo do momento vivido ali pela sociedade, né? Vivido a maneira como a sociedade reage a mudanças políticas, econômicas, sociais, aos costumes, quais são as tradições, enfim. Então, por isso, é uma manifestação artística, né? A gente viu que a matéria-prima, ou seja, que o principal, o meio de se fazer literatura é através das palavras, e que a literatura, ela não é unicamente a gente não pode definir a literatura como algo que você encontra em livros. Textos publicados em livros são literatura. Não dá pra gente fazer isso justamente porque tem aquilo que eu falei pra vocês do manual, né? Que eu dei um exemplo pra vocês aqui, que é justamente daquele manual técnico de como montar, por exemplo, um motor, né? Isso, então, não se encaixaria em literatura, mas textos publicados em livros, né? O manual é um livro. Então, é uma discussão ainda muito aberta sobre o que é a literatura, para definir a literatura, né? Mas só para vocês terem noção de que é um pouco difícil enquadrar só como o texto escrito, porque, por exemplo, a gente tem o trovadorismo, que eu expliquei para vocês, que é a primeira escola literária que a gente vai estudar, e justamente apresenta pra gente cantigas, né? É claro, essas cantigas são registradas em determinado momento, são registradas, mas elas são principalmente cantadas, né? E entra aqui em literatura. Inclusive, gente, o trovadorismo, né, é uma escola literária, eu não expliquei pra vocês o que é escola literária, mas eu já vou explicar. Mas o trovadorismo ele não aconteceu no Brasil, porque ele aconteceu aqui durante a Idade Média. Vocês sabem que o Brasil é um neném, né? O Brasil, a gente tem os registros a partir de 1500, né? Então, o trovadorismo não aconteceu no Brasil, mas aconteceu em Portugal. Então, a gente tem registros ainda dessa escola literária, é por isso que a gente estuda aqui, né? Como a primeira escola literária que nós vamos estudar para o vestibular.
E aí eu falei para vocês da função poética, que é justamente, talvez, uma maneira de diferenciar um pouquinho o que é literatura do que não é a literatura. Porque, por exemplo, a gente não encontra essa função poética no manual técnico, né? Quando a pessoa que escreveu o manual, ela não vai explicar para você como monta uma peça através de uma metáfora, né? Ela vai explicar para você diretamente, vai falar, olha, coloque a peça X na peça Y, junte, enfim. Ela vai explicar para vocês exatamente como você tem que fazer, né? Agora, essa função poética de sentimento, de figuras de linguagem, né? De duplo sentido, isso não vai ser encontrado no manual técnico. Então, uma das diferenças que a gente pode encontrar entre um texto literário e um texto não literário é essa função poética. Não é a única, porque a gente viu que não tem uma definição de literatura, mas pode ajudar, tá bom?